Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e no programa de hoje vamos falar sobre alienação parental. De acordo com a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010, considera ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos. E para falar deste assunto, a gente recebe agora, o juiz da 2ª Vara da Família, Dr. Fernando Henrique Pinto. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E também o vereador Luiz Flávio Dias. Eu gostaria de começar este programa falando porque em 1985 o psiquiatra Richard Gaine, ele criou o termo síndrome da alienação parental. Eu queria que vocês falassem do ponto de vista jurídico. Este termo é reconhecido? Sim, ele é reconhecido formalmente desde a lei que você mencionou, né? Ele ingressou no que a gente ingressou no ordenamento jurídico brasileiro. E essa lei, ela, por um lado, ela procura definir o que é a alienação parental, ela apresenta exemplos de alienação parental e ela também dispõe sobre eventuais consequências, eventuais punições aos parentes que estejam alienando um outro parente. Vereador, quer complementar? Sim, eu acho extremamente relevante, né? Inicialmente gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Fernando Henrique Pinto, que é um magistrado que honra a sua toga aqui no município, né? Poder contribuir com esse tema tão relevante, porque atinge muitas pessoas, e se a gente não debate, se a gente não esclarece o tema, pode ser que esse tipo de situação que ocorre nas famílias venha a ocorrer sem as pessoas saberem o que procurar, o que fazer quando estiver diante de um ato de alienação parental, né? Como o doutor Fernando colocou, ele ingressa no ordenamento jurídico em 2010, de forma que os magistrados, o poder judiciário, os advogados, o Ministério Público tenham uma garantia legal de poder discutir esse tema de uma forma mais objetiva, né? Porque uma vez que a lei reconhece, ela estabelece requisitos, ela estabelece as formas de punição, ela estabelece os atos que se configuram como alienação parental. Então, na verdade, é um marco importante desse tema, de forma que a gente agora tem uma legislação que proíbe essa prática de ato em relação às crianças, né? Então, para nós, é fundamental no Estado Democrático de Direito que se tenha leis que balizem não só o exercício da jurisdição, mas também garantam àqueles que sofrem alienação parental uma garantia de que ele tem aonde recorrer para cessar os efeitos dessa prática tão repugnante na sociedade. Quando a gente fala de alienação parental, tem reflexos psicológicos muito grandes também, sobretudo ao longo, no decorrer da vida daquela criança, daquele adolescente. É um tema considerado polêmico, que inclusive acaba causando algumas saias justas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista também psicológico. Eu gostaria que vocês falassem sobre este ponto. A experiência na Vara da Família mostra que as crianças e adolescentes, principalmente, que são os mais frágeis, eles podem ter comprometimentos psicológicos, né? E eu já vi acontecer comprometimento psiquiátrico de criança em razão de alienação parental. Em razão disso, talvez algumas pessoas que vivem um pouco na teoria e estão longe da prática, me assustam de sustentar a revogação dessa lei. Eu já ouvi notícias sobre pessoas sustentando a revogação. São pessoas que não têm a menor noção da gravidade desse ato. Isso pode ter reflexos, como eu disse, inclusive psiquiátricos, e para o resto da vida daquele ser humano. Eu já vi casos que foram tão tristes, tão graves, que na verdade a minha ideia seria o contrário. Para mim, ato de alienação parental devia ser catalogado como crime, né? Se, obviamente, praticado na forma dolosa, ou seja, na forma intencional.
Porque também existe ato de alienação parental que às vezes os pais não sabem quem estão cometendo, mas estão, né? Eu acho que essa sua ponderação com relação a tipificar como crime, quando eu estava me preparando aqui para a entrevista de hoje, eu percebi, doutor Fernando, que tem outros crimes que são tipificados e que parecem de menor gravidade, né? Se a injúria que é um crime que tem uma certa gravidade, né? Você imagina a alienação parental. Então, eu acho que essas duas atitudes, tanto a injúria quanto a alienação parental, são equivalentes, né? Porque quando um genitor ele faz uma campanha em desfavor do outro, e de uma certa forma ele está cometendo um crime de injúria muitas vezes, né? E o que é importante as pessoas também saberem, que não é só os genitores que cometem esse tipo de crime, mas também esse tipo de ato de alienação parental, mas também aquele que detém a guarda. Muitas vezes é uma avó, muitas vezes é alguém que conseguiu a guarda provisória daquela criança. Então, se estende também fora do núcleo familiar. Muitas vezes é um terceiro que detém a guarda e que está ali fazendo ato de alienação parental com o objetivo de dificultar a convivência da criança com os seus pais biológicos, né? Então, acho que isso também é importante. Mas eu quero aqui também tratar de um outro assunto que diz respeito à nossa cidade, né? Muitos desses atos inicialmente são verificados no conselho tutelar, onde o conselheiro tem esse contato com a criança, né? E nós, doutor Fernando, estamos iniciando aqui na Câmara um grande debate para que a gente possa também trazer mais um conselho tutelar para a cidade, porque isso vai ajudar a gente a identificar esse tipo de alienação parental e os conselheiros tutelares que estejam preparados para poder dar conta de canalizar aquela demanda e cessar também esse ato que, como foi dito aqui, ele tem um dano psicológico e psiquiátrico.